E aí, galera? Hoje a gente vai conhecer a história da Flávia Silva, dentista, que teve uma gravidez tubária rompida e, por causa disso, uma hemorragia interna. Ela ficou entre a vida e a morte. Quase foi e não voltou. Foi quando, de repente, ela se viu num lugar que tinha muitas luzes e nenhuma dor. Uma história verdadeiramente forte, bonita, emocionante, que ela já vai contar. Fica ligado. Veja. Flávia, antes de mais nada, eu queria agradecer a sua boa vontade de estar aqui com a gente, esse grupo que nós estamos pesquisando, Experiência Quase Morte. E nós estamos aqui hoje para ouvir o seu relato sobre a experiência que você teve. Sim. Você fica totalmente à vontade para contar para a gente a sua história e nós vamos ouvir. Tá certo. Vou começar do princípio, que é o que aconteceu, né? Então, eu estava num dia normal, saí do meu trabalho, estava fazendo finalizando um curso de especialização, e era o dia da apresentação da minha monografia de conclusão da especialização. Então, tinha um pouco de ansiedade, fui apresentar minha monografia. Conforme eu iniciei a apresentação, logo no início eu tive uma dor abdominal muito forte. E, a princípio, achei que fosse alguma coisa que fosse regular de ciclo, porque eu estava um pouco atrasada, estava tentando engravidar na época, mas não tinha na verdade, eu tinha um exame negativo de gestação, que eu tinha entrado em um processo de desconfiança, um exame de farmácia, que foi adotado como verdade pelo médico na época. E então, tive aquela cólica forte, achei que era alguma coisa que estava talvez atrasada. Conforme fui apresentando, a situação foi se agravando, até que eu não consegui concluir a apresentação. Não cheguei a finalizar minha monografia e tive meu primeiro desmaio. Dali fui socorrida, muito mal socorrida, acabei indo para um pronto-socorro público, porque eu estava fora, fui resgatada pelo serviço público. O Daniel conseguiu chegar a tempo, meu marido, e fiquei mais ou menos 4h30 numa maca, aguardando atendimento. Mais ou menos isso, né? Nesse meio tempo, fui descobrir depois, passei mal, vomitei, desmaiei, acordei em várias situações críticas, até que a gente conseguiu falar com um amigo do meu pai de infância, que é médico ginecologista e obstetra. E pelos sintomas que o Daniel descreveu para ele por telefone, ele diagnosticou uma hemorragia interna abdominal. A partir daí, eu consegui ser resgatada do PS Sem Socorro, fui para o hospital aqui de Santos e dei entrada no centro cirúrgico, né? Já foi visto que eu estava com uma gravidez tubária rompida, uma gravidez ectópica rota, né? Que é o nome correto. E entrei em hemorragia interna e já estava em choque. Estava com choque hipovolêmico, já estava há muito tempo sangrando. Entrei numa cirurgia de emergência, que foi realizada por 2 médicos. Esse médico amigo do meu pai, que é o doutor... Pode falar nomes? Pode, não, não. Doutor Roberto César Nogueira. E junto veio o filho dele, que também é médico, na mesma área, que é o Roberto César Nogueira Júnior, que é meu amigo de infância. Nós crescemos juntos, aí vem um vínculo de amizade. Não eram os meus médicos na época. Eu tinha uma outra médica acompanhando. Durante essa cirurgia, que começaram, né? Foi sob anestesia geral? Sim, sob anestesia geral. O primeiro fato, assim, engraçado, que eu também não sei se é relevante, mas eu sabia que o Betinho, que é o meu amigo, que é da minha idade, nós nascemos no mesmo dia do mesmo ano, então nós temos exatamente a mesma idade. Ele tem a mesma idade que eu, ele estava vindo, ele conseguiu alguém para substituí-lo em algum plantão, algum compromisso, estava vindo para participar da cirurgia, porque o meu tio, chamo de tio, né? O outro médico, o pai dele chamou, pediu o auxílio. E eu queria que o Betinho chegasse. Eu já estava lá, já estava no centro cirúrgico, já estava sendo preparada para a cirurgia e o Betinho não chegava. Até então, completamente consciente. Até a hora que eu vi, o Betinho entrou no centro cirúrgico, na hora que eu vi foi a hora que eu relaxei. Eu já estava sendo anestesiada. Mas ele me conta que quando ele chegou eu já estava sedada. Eu já não estava mais consciente, pelo relato dele. E eu me lembro dele chegando. A partir daí, realmente, eu desliguei, a cirurgia iniciou. E num determinado momento, eu me vi em outro ambiente. Eu acordei, mas eu acordei, é uma palavra, até eu acordei, até os termos que a gente usa,
normalmente seriam diferentes, porque eu também não é uma sensação de acordar de quem estava dormindo. Eu me encontrei num outro ambiente, esse ambiente era uma sala, eu estava numa maca, numa cama, relato uma maca porque eu estava num hospital, então acho que tem essa parte também de confusão, mas eu estava numa cama e era uma sala de luz muito forte, muito intensa, porém não ofuscava nada. Ela não incomodava, não cegava. Eu não tinha uma visão nítida, eu perdia um pouco do foco, eu enxergava as coisas meio embaçadas, independente da luz. Senti uma fraqueza muito grande, porém eu senti um alívio imenso, porque a dor também que eu estava antes da cirurgia era absurdamente forte. Tanto é que eu chegava a desmaiar várias vezes, até por não suportar mais a dor. E quando eu me vi nesse ambiente, que eu digo, ele emitia luz de todos os ângulos, todas as direções. Não vinha só de cima, era luz que vinha do teto, como se viesse das paredes e se viesse do chão. E eu estava no centro desse foco de luz, que eu entendo como se fosse uma energia. Né? Que a gente até estava comentando alguma coisa sobre energia antes, eu me vi ali como se eu estivesse recebendo alguma coisa. E do lado, quando eu virei para o lado, eu tinha uma pessoa conhecida que já é falecida, que é a mãe e esposa dos 2 médicos que estavam me operando, que é a tia Isilda. E você conhecia de outros momentos? Quando ela era viva, você conheceu? Quando ela era viva. Ela já estava falecida nessa época, ela faleceu e foi a pessoa que eu vi. Nesse mesmo ambiente, eu vi outras pessoas circularem, mas não consegui identificar porque, como eu falei, eu era meio desfocada a minha visão. Então eu via pessoas passarem como se fosse uma sala com 2 portas, elas cruzavam a sala e voltavam. Não verbalizei com ninguém, não tive comunicação verbal. Simplesmente eu vi a tia Isilda do meu lado, ela colocou uma mão no ombro e a outra no meu braço e ficou ali me amparando. Ela era japonesa, filha de mestiça, então eu lembro direitinho da fisionomia dela, ela estava mais próxima, então ela eu enxergava com nitidez. E um sorrisinho bem oriental no lado, só de lábio, assim, ela do lado, me amparando. E conforme eu estava naquele ambiente, eu escutava algumas coisas, eu tinha consciência da cirurgia. Não tinha dor nenhuma, mas eu escutava uma agitação muito grande, solicitação para aspira, ou um termo parecido, já tem uns anos que isso aconteceu. Eu não estou vendo, escutei uma mulher nervosa dizendo que a minha pressão estava muito baixa, que eu ia zerar. Me lembro de dizer que ela não pode parar, eu não tenho sangue para trazer de volta. Porque eu tinha uma condição de hemorragia já há muito tempo. Então ela não pode parar, se ela parar eu não trago de volta, ela não tem sangue para parar. Então eu imagino que é uma parada cardíaca. E nessa hora que eu escutava essa confusão, parecia uma discussão, uma falação, eu me vi nessa cama, né, e olhei para o meu braço e eu tinha vários filamentos de luz, vou chamar de luz, mas eram filamentos iluminados, prata azulado a cor que eu vi. Você estava vendo o seu próprio corpo? Meu próprio corpo, tá. Mas não na sala de cirurgia, nesse outro ambiente, nessa outra sala, vamos dizer assim. E eu percebi que tinha também um outro feixe de luz muito grande que saía daqui da minha nuca. Não saía do topo da cabeça, exatamente onde encaixa a coluna com o crânio, nessa região. Transição aí. Exatamente. Um feixe de luz muito grosso. Não é um fiozinho de tomada, não. É como mais grosso que uma mangueira de jardim. Esse filamento, esse era bem grosso. Com a mesma cor, eu não sei, é prata azulado, não é azul prateado, é um prata, é mais pro prata, com um tomzinho de azul. E esses filamentos do meu braço, os periféricos, eles começaram a se romper, começaram a apagar. Nesse meio tempo, eu vi aquela situação, minha tia Isilda, né, do lado, me amparando, essa confusão, e comecei a pensar na minha mãe e no meu marido. Eu falei, meu Deus, eu tô morrendo de uma forma muito repentina, não tem ninguém preparado para isso. Eu não estava doente, o que vai ser da minha mãe e do Daniel? Porque não teve preparo para ninguém. Ao mesmo tempo, eu tinha uma sensação de bem-estar, de tranquilidade, de paz. E qualquer uma dessas palavras, elas não explicam a sensação que a gente tem. Eu não sei explicar em palavras o que foi que eu tive, mas é uma sensação
talvez a mais próxima, divina. De proteção, de amparo, de aconchego que a gente não tem, não conhece nesse mundo terreno, essa sensação e esse sentimento. Em lugar nenhum eu vi. Então, ao mesmo tempo que eu tinha essa sensação de bem-estar, eu tinha uma preocupação com quem estava aqui, aguardando o resultado da cirurgia, pelo rompimento brusco que ia ser. E ao mesmo tempo que eu tinha essa preocupação, eu não tinha o apego de querer ficar. Eu estava bem com a situação. Eu estava de querer voltar. De querer voltar. Eu estava bem resolvida naquela situação, naquele momento. Eu estava bem e, como eu falei, acho que eu estava com muita dor, eu tinha um alívio muito grande físico da dor. Então, acho que aquilo também ajudou para essa sensação de bem-estar. Então, eu não tinha essa necessidade de querer voltar. Eu tinha uma preocupação muito grande de partir, mas não de querer voltar. Então, nessa hora que rompeu, eu comecei, falei, meu Deus, morri. Morri, agora o que vai ser, como que vai ser, né? E como eu falei, eu tinha um amor, uma saudade deles, como se eu já não os visse há mais de 10 anos. Por isso que eu falei, eu não tinha apego, esse negócio de matéria, de querer pegar, de abraçar, de querer de matar uma... Não tinha, eu estava bem. Nisso que aconteceu esse desligamento, eu recebi uma mensagem telepaticamente, vamos falar assim, porque ninguém falou e eu não vi mais ninguém. Mas eu recebi uma informação de que nós resolvemos que ainda não é hora. No plural, esse nós resolvemos que ainda não é hora. E eu voltei, aí eu já voltei no hospital. Eu já me vi, na verdade, aí eu estava dormindo, uma pessoa me chamando, Flávia, vamos lá, acorda. Você precisa acordar, você já está aqui há muito tempo, você está inconsciente há muito tempo, está todo mundo te esperando. Você precisa reagir, vamos Flávia, acorda. E eu escutava aquilo, eu não conseguia me comunicar, até que eu conseguia abrir o olho, falar. Quando eu abri o olho, eu estava numa sala com uma luz muito forte, que me incomodou. Aí eu não sabia em que ambiente eu estava mais. Eu abri o olho e falei, mas onde eu tô? Eu tô viva? A primeira pergunta que eu fiz, eu falei, eu tô viva. E a pessoa me falou, você tá viva? Olha para mim, olha, você não tá viva? Você tá viva. E eu pensei, falei, mas se eu tivesse morrido... eles também iam dizer que eu estou viva, porque o meu espírito não morre. Eu já tinha isso como crença, já acreditava nisso. Então, se eu estou viva, eles vão dizer que o espírito não morre, porque eu estou viva. Mas eu estou viva em que lugar? Onde eu estou? Eu perguntei para a enfermeira. Ela falou, você está no Hospital São Lucas, você está numa sala de recuperação, passou por uma cirurgia de emergência, começou a me pôr a par da situação, porque ela viu que eu não estava. E aí eu entrei num pranto, num choro muito forte, e comecei a repetir que eu tô viva. Então, a partir do momento que eu não estava mais, que eu estava de volta na matéria, no meu corpo, eu tive toda essa sensação de apego, de emoção de volta. De ainda bem que eu tô aqui. Então, quando eu estava lá, eu estava bem de estar lá, mas quando eu voltei também não queria ir de novo. Naquele momento, naquela situação que você disse que ouvia as pessoas, eventualmente até uma certa discussão dentro da sala cirúrgica, você não via, você somente ouvia. A cirurgia eu só ouvia. Você não viu os médicos te operando, a barriga aberta, nada disso? Não me vi, não vi o meu corpo físico. É como se você estivesse do lado ali, mas sem a visão. A audição era perfeita. Como se fosse uma outra dimensão. Eu estava ciente do que estava acontecendo, eu tinha ciência de que estava havendo uma cirurgia, eu sabia que estavam os 2 médicos lá, não conheço mais o resto da equipe, não sei quantas pessoas estavam no centro cirúrgico no ato. Ouvi essa confusão, era meio que uma briga mesmo, era uma discussão, era um ambiente de estresse tenso. E eu me via nesse outro ambiente com essa outra pessoa me amparando e esse pensamento, esse conflito de informações, de estou morrendo, não estou morrendo. Mas em algum momento você viu o seu próprio corpo, né? Porque você disse que viu a luz na nuca. Mas eu vi o meu próprio corpo mas não era aquele espiritual. Lá. Porque eu consegui olhar e você olhou? Então... eu me olhei assim, eu me via desse jeito. Não era de cima que você estava se vendo. Você mesma viu que tinha uma luz ali. Em nenhum momento eu me vi fora. Eu olhando para mim mesma. Não, eu olhava para mim como se eu estivesse presente. Mas eu tinha uma ciência de que eu estava em outro ambiente, em outra dimensão, que não era uma coisa terrena, material. Essa certeza eu tinha. E a felicidade absoluta. Absoluta. Indescritível. Não sei Flávia, algumas pessoas dizem que quando passam por isso, tem um filme da própria vida que corre assim rapidamente do nascimento até aquele momento. Você não teve isso, né? Não tive esses flashes. Não tive.
Não sei se eu estava muito ligada, se eu não sei dizer E se... a pessoa que te acompanhou, que você percebeu que era uma pessoa que você conheceu em vida, ela apenas te apoiava, ela não falou nada, não transmitiu nada. Não, só me tranquilizava pela presença dela. Você sentia segurança com Sentia ela ali. muita segurança. Porque o vínculo de amizade era muito forte, tanto é que eu chamo de tio e tia. O Robertinho, a gente tem uma vida inteira de aniversário juntos, a gente fez 14 aniversários juntos, na mesma escola, na mesma sala de aula, então o vínculo era muito forte como familiar. E a tia Isilda não tinha falecido há muito tempo, ela faleceu com um tumor na cabeça, fazia pouco tempo que ela tinha falecido, uns 3 ou 4 anos, acredito. E era a pessoa que eu vi presente, apesar de eu ter visto muitas outras pessoas junto. Queria que você contasse como foi o primeiro momento que você contou. Foi ainda no hospital? Foi para a família? Foi para esse médico que era conhecido? Como que não. Foi? Foi tranquilo contar? Não, eu tô aqui me segurando para não me emocionar. Agora eu vou chorar. Durante muito tempo eu não conseguia falar sem chorar. Eu não sei para quem foi a primeira pessoa que eu contei. Provavelmente para a família. Eu acho que foi meu marido. O Daniel estava comigo o tempo todo. E foi na UTI, provavelmente, que eu contei alguma coisa. Acho que fui contar mesmo fora da UTI, porque a condição física não permitia que eu falasse muito tempo também. E não consegui contar para os médicos, porque o vínculo emocional deles ali era muito forte, porque se tratava de uma pessoa muito querida para eles. Então eu só consegui contar através de uma carta. Eu escrevi uma carta para cada um dos médicos, comprei um presente, porque como que se agradece a alguém que salvou a sua vida? Não tem nada que você possa fazer em troca por essa pessoa. A dedicação deles, o esforço que eles tiveram para conseguir me resgatar foi muito grande. Eu tenho consciência da dedicação, da importância deles nesse momento. Então eu comprei um presente para cada um, escrevi uma carta, porque eu achei que essa situação fosse ser importante na vida deles, uma vez que se tratava da mãe e da esposa, de cada um deles. Então foi a maneira que eu consegui contar. E eu nunca mais toquei no assunto, a não ser nessa última consulta, que eu perguntei se eles se lembram mais de alguma coisa, porque eu não sei se eu vou mexer numa ferida muito doída deles também. Então eu não falo mais para minha mãe. E até eu voltei quando assim, 30 dias depois, só que eu consegui voltar ao local do meu curso, né? E a hora que eu entrei lá, que todo mundo que estava lá me viu entrar em choque, nos desmaios, e entrar lá na situação que foi muito crítica. Foi um cenário de filme de terror, assim, eu não sei. Eu lembro que eu vi as pessoas correndo. Nas poucas vezes que eu voltava à consciência, uma das vezes eu desmaiei, que eu acordei, achei que eu ia vomitar, pedi para ir até o banheiro. Fui até o banheiro e desmaiei. O banheiro era pequenininho. É uma pessoa, um vaso sanitário e a pia. E quando eu acordei, eu tinha vomitado no professor, tinha umas 3 pessoas dentro daquele cubículo comigo, todo mundo sujo, e um monte de gente correndo, olhava para a porta, e o meu professor segurando no ombro, falava: Flávia, olha para mim, Flavinha, olha para mim. Eu devia estar de olho aberto, mas eu não focava. Até a hora que eu olhei, ele olhou para mim e falou: quem sou eu? Fala o meu nome. E eu reconheci. Na hora que eu falei, eu lembro que ele falou: graças a Deus. Eu não sei há quanto tempo eu estava inconsciente, vomitando inconsciente, né? Então, lá eu contei para eles também. Engraçado, todo mundo se emocionou, porque eu acho que viveu uma parte disso, quem estava presente. Depois vai diminuindo, né? A intensidade do problema, que você começa a entrar na rotina da sua vida de novo. A vida de hoje em dia ela é muito corrida, a gente não tem tempo para quase nada. Eu falo que hoje meu bem mais precioso é o meu tempo. Ele é escasso, é raro, eu não consigo fazer todas as coisas que eu gostaria por uma questão do mundo girar muito rápido, as informações são muito rápidas, a internet modificou muito a nossa vida para melhor e para pior, porque a velocidade de tudo a gente não acompanha, é tudo imediato, e a gente quer tudo imediato, e todo mundo exige mais imediatismo. A vida vai tomando conta e isso vai ficando mais... Só quando surge uma oportunidade de um assunto, alguma coisa, eu conto. A gente acha assim que, imagino, né, qualquer pessoa que passa por uma experiência de cirurgia súbita, não prevista, mau atendimento, isso vai marcar a gente pro resto da vida. Mas o que eu ia saber de você é o seguinte: a experiência quase morte,
Você se viu sabendo que você estava morrendo, viu uma pessoa que já havia sido morta, essa sensação de bem-estar. Então, essa experiência fora do corpo, isso influenciou alguma coisa da sua vida daí para diante? Influenciou, não tem como não influenciar. Porque a partir do momento que você tem, por mais que você tenha uma crença e você tenha alguma coisa que explique, sempre existe uma dúvida, principalmente em momentos de crise. Então, quando a gente passa por algum problema mais grave, familiar, de saúde, financeiro, seja o que for, que desestrutura um pouco emocionalmente, você questiona essa parte da religiosidade. Então, isso, eu acredito, que até agora, pelo menos nesses 5 anos, eu não tive nenhuma experiência que me tirasse essa certeza. Eu tenho uma certeza de que há uma continuidade, então essa tranquilidade em relação à morte aumentou muito, e que eu preciso fazer coisas boas. Essa sensação, e procuro fazer independente de quem seja, não esperando nada em troca, sem retorno. Isso ficou mais intenso. E uma coisa importante, eu preciso contar, eu preciso falar. Às vezes eu acho que essa experiência, eu queria que se todo mundo pudesse ter essa experiência, tivesse o poder de que soubesse que fosse voltar. Seria muito bom para todo mundo. Acho que a pessoa, ela fica mais lúcida. Então, me ajudou sim. E hoje, que eu tenho a minha filha, a Analia foi nascer 4 anos depois. Eu tenho uma relação de amor intenso, que essa sensação de amparo e de amor eu consigo comparar com o amor que eu sinto pela minha filha, que até então eu não conhecia esse amor. Flávia, é com imensa alegria que a gente agradece você, eu em nome de todos eles, sua paciência, sua boa vontade, e você pode ter certeza que você está contribuindo por uma causa que a gente está abrindo ainda, estamos no começo, viu? Nós temos que agradecer a sua paciência, oferecer sua casa e contar toda essa história tão profunda, tão íntima sua, né? E é com muito respeito e muito carinho que a gente ouviu tudo isso. Chorou? Eu chorei. Tudo bem, não precisa comentar com ninguém. Fica só entre nós. Enfim, se você gostou, por favor, compartilhe, divulgue para os amigos, dê likes, vários likes pra gente. Se inscreva no nosso canal. Se você ainda não tiver se inscrito, né? Porque veja bem. E se você tiver passado por uma EQM e tiver vontade de compartilhar com a gente, ou tiver alguma dúvida com alguma coisa que você escutou, que você viu e queira esclarecer essa dúvida, entre em contato com a gente. Nosso e-mail é afinalquesomosnós@gmail.com ou afinalquesomosnós@gmail.com. A gente vai aqui sempre divulgar vídeos com essas histórias muito impressionantes. Essa é uma busca de todos nós. Vamos juntos!